Três formas para você conseguir aprender os conteúdos que vão ser cobrados no Enem e no vestibular com o objetivo de passar em medicina. E essas três formas são comprovadas pela neurociência da aprendizagem. Então, se você aplicar essas três formas no teu estudo, na sua rotina de estudo, você vai aumentar as chances de você conseguir a sua tão sonhada aprovação em medicina e ser o primeiro médico da sua família. Se você ainda não me conhece, já aproveita para me seguir aqui no meu canal do YouTube, porque todos os dias eu e a minha equipe publicamos conteúdos gratuitos para te ajudar a passar em medicina e ser o primeiro médico ou a primeira médica da sua família. E também ativa as notificações, porque aí sempre que eu publicar alguma coisa aqui, você vai ser notificado para você não perder nenhum conteúdo, nenhuma informação. Não é segredo para ninguém que o Brasil é um dos piores sistemas educacionais do mundo, né? Então a gente tem vários resultados negativos ano após ano, antes da pandemia, depois de pandemia, acabou que os resultados do Brasil são sempre resultados insatisfatórios, mesmo colocando muito dinheiro, né, investindo muito dinheiro na educação, mesmo assim, né, estrutura, escolas, merenda e tudo mais, mesmo assim não tem jeito dos alunos saber o mínimo básico de matemática, o básico de interpretação textual, português, e isso é uma coisa assim que eu defendo muito aqui e sempre falo sobre isso aqui na minha rede social. Que se você parar para analisar, né, para ficar mais claro a explicação para vocês, né? Se tu analisar, você estuda igual estudavam lá no século XIX. Você estuda igual a sua avó estudava. É o quadro negro, o giz e o professor escrevendo e o aluno escutando. E tentando fazer um resumo colorido. Então, o mesmo modelo educacional do século XIX é aplicado hoje em dia. Só que acontece, na época da minha avó, importante anotar isso, na época da minha avó, ela tinha acesso à informação, conteúdo, notícias, matérias, com o jornal que chegava no final de semana. Então, o jornal do final de semana era o único acesso à informação que a minha avó tinha. Então, ela sabia só as informações do Estado, algumas informações pertinentes do, do Brasil, mas as principais informações eram do Estado, alguma coisa muito importante. E geralmente ela não conhecia ali dois, três cantor, né, que era o sertanejo, né, que era um gênero musical muito forte na época dela, né. Então, os dois, três cantores sertanejos que ela conhecia, e rádio, quem tinha o rádio ali eram pessoas que tinham muito dinheiro, né? Então tu escutava o rádio geralmente à noite, né? Não escutava muito durante o dia. Então era um acesso à informação muito pequeno. Por isso que na época da minha avó, ela ia, por exemplo, para acessar em conhecimento e informação, ia na biblioteca. Ia na biblioteca para buscar informação através da leitura, pesquisa, né? Hoje não, hoje você acorda de manhã e você pega ali o seu telefone, 10 minutos, tá? 10 minutos que você tem acesso à informação, você tem mais informação do que a minha avó tinha em 30 dias. É muita informação, é notícia do cantor, é notícia de preso, é notícia política, é notícia do não sei o quê, é rotina de influencer, é rotina de famoso, é muita coisa. Você fica ali rodando o feed da rede social, é um excesso, uma overdose de informação. E aí isso acaba sobrecarregando o tálamo. Então o tálamo ele não sabe o que é importante guardar. E é por isso que o cara grava o filme que ele viu na Netflix e não grava a aula de física. Então hoje nós temos outros cenários. Tem o Uber, tem o Waze, por exemplo, na época do meu avô era motorista. Na época do meu avô, ele tinha que memorizar a estrada, o número da BR que ele ia passar, né? Então ele tinha que forçar o hipocampo, né, que é a região do cérebro responsável pela parte de memória. Hoje não. Hoje você bota no Waze, você não precisa memorizar nada, ele ó, vira aqui, não sei o que e tal. Hoje você não precisa gravar o número de ninguém. Então você vai atrofiando essa capacidade de memória. Tanto que tem estudos mostrando, né, que é a primeira vez na história da humanidade que a geração, o QI da nova geração é menor que o QI da última geração. Geralmente a geração que vem à frente sempre tem um QI maior do que a geração anterior. E agora é a primeira vez que a geração anterior tem um QI maior do que essa. Por quê? Por causa da rede social. Né? E essa atrofia do cérebro pensar e memorizar as coisas, sabe? E aí, quando a gente pensa para o nosso contexto de estudo, né? Então, a primeira forma de você aprender mais conteúdos de física, matemática e redação, né? É você limitar o teu acesso à rede social. Começar a limitar as informações. Por quê? O teu cérebro, ele digere essas informações. E aí é só informação que não é importante, não é relevante. Por exemplo, Netflix, séries e não sei o quê. Não é importante, então você tem que jogar fora, jogar fora, jogar fora.
Aí, pum, fórmula de física, é importante. Então ele não sabe que é importante, porque muitas vezes o aluno acaba estudando de forma passiva. Então é importante você fazer essa dieta da informação, tá? Você tomar cuidado com quem que você segue na rede social, quais são as informações, quais são os conteúdos que essa pessoa publica. Tudo isso é importante para você colocar em prática na tua rotina, tá? Por quê? Os estudos científicos mostram que se eu estudo 30 minutos e depois eu faço uma pausa de 10 minutos e durante essa pausa de 10 minutos eu coloco um monte de conteúdo na minha mente, um monte de conteúdo no meu cérebro, esse conteúdo de 10 minutos da pausa que eu vi na rede social vai competir com aqueles 30 minutos que eu estudei, as informações que eu adquiri. E aí o aluno trabalha só a memória de curto prazo nesse estudo passivo, aí ele não tem a memória de longo prazo, tá? Então o primeiro passo, você fazer uma dieta da informação, tá? Faça uma dieta da informação, veja as pessoas que você segue, tenta limitar o uso de rede social, tá? Tenta limitar o horário que você usa a rede social, tá? Principalmente quando você está estudando, faça uma pausa de estudo escutando música, tá? Isso é extremamente importante, tá? E aí, baseado nesse pressuposto, né, do excesso de informação, é você estudar, né? A segunda forma de você acelerar o teu processo de aprendizagem é você estudar aquilo que é mais prevalente na prova. Então, em vez de você querer estudar tudo, você estuda só aquilo que é mais importante. Porém, entretanto, você começa estudando os conteúdos fáceis primeiro. Então não adianta, vou dar o exemplo da medicina, não adianta eu querer saber tratar uma doença super rara se eu não sei tratar uma pneumonia. Uma pneumonia adquirida na comunidade, um esquema de antibiótico terapia, antibióticos empíricos, quais são os exames que eu tenho que pedir, quais são os critérios, né? Para mim internar esse paciente, para mim tratar ele ambulatorialmente, internar o paciente ou colocar ele numa UTI. Então, se eu não sei nem o básico, como é que eu vou querer tratar uma doença super rara? É a mesma coisa dos estudos. Então, se você não sabe nem fazer uma média ponderada, como é que você já quer saber calcular um ângulo? Saca? Você não sabe nem a matemática básica, como é que você quer interpretar um gráfico? Primeiro você tem que saber a matemática básica para você entender como que os números são transcritos, são traduzidos para gráficos, sabe? Então, estuda aquilo que mais cai, porém começa com aqueles conteúdos mais fáceis primeiro, para você gerar uma neuroassociação primeiro. E aí o pulo do gato, né, que eu sempre falo, de grão em grão a galinha enche o papo. Então você pega lá, por exemplo, física ondulatória, um conteúdo desse tamanho, ele cai muito. Só que beleza, deixa eu aprender ondas mecânicas. O que são ondas mecânicas, as características de ondas mecânicas, como que foi cobrado ondas mecânicas nos últimos 10 anos. Depois, deixa eu saber, semana que vem, deixa eu saber sobre ondas eletromagnéticas, entende? Então eu pego um conteúdo, em vez de eu querer saber todo aquele conteúdo, ver vídeo aula e não sei o que e tal, esquecer tudo semana que vem, eu vou pegando os pedaços do conteúdo. De grão em grão, a galinha enche o papo. E aí primeiro você vai para a prática, você vê aquele conteúdo como que ele é cobrado na prova e depois você vai para a teoria, tá? Que é a terceira forma de você estudar, né? Que é metodologias ativas. Então o que são metodologias ativas? Primeiro você vai para a prática e depois teoria, mas isso de forma inteligente. Não é fazendo 10 mil questões, 20 mil questões, não, é pegando um momento ali do seu final de semana ou durante a sua semana, um momento que você consiga fazer um simulado, mas não é fazer um simulado de 10 questões, não. No dia da prova, eu vou fazer 90 questões e uma redação. Então, eu preciso simular fazer 90 questões e uma redação. Mas eu não tenho base ainda, não tem problema. Vai errar a prova inteira. Beleza, que bom, né? Que bom que tu tá errando agora e não no dia da prova. Porque tem muitas pessoas que sabem que não tem base, só vão descobrir que não tem base, que acham, que alucinam que tem base, mas na hora da prova a pessoa vai descobrir que não tem base. Que ela não tem base em física, não tem base em matemática, português. No dia da prova ela vai descobrir isso, tá? Então, é importante que você veja isso agora. Agora é o momento ideal de você aferir isso, sabe? Então, pega um simulado e vê na prática. Por quê? Vou dar outro exemplo. Geometria. Geometria é um conteúdo desse tamanho. Aí você pega lá uma questão, cobrou sobre o volume do cone. Beleza? Eu não sei toda a geometria espacial, que são 3 dimensões, mas agora eu vou estudar o volume do cone. Show. Aí, semana que vem, cai uma questão sobre cilindro. Pô, então eu já sei o volume do cone, agora eu vou saber como calcular o volume do cilindro, porque geometria acho que é o top 3, top 4 conteúdos mais cobrados na prova de matemática. Entendeu a sacada? Então eu saio desse estudo passivo, videoaulas, e começo a ter um estudo ativo de construção do conteúdo, estudando só aquilo que é importante. E aí você vê que o cara estudou o ano inteiro, mas ele estudou só trabalhando na memória do curto prazo, gerou o efeito azeite, o conteúdo deslizou no cérebro dele, e aí ele fica me criticando quando ele vê um aluno meu que passou em poucos meses de estudo. Por quê? Porque ele acha que
estudou um ano, mas não estudou um ano. Ele perdeu um ano, porque ele trabalhou só a memória de curto prazo. E aí ele tentou revisar o conteúdo, não, eu não estou esquecendo, então vou trabalhar a revisão. E aí ele tentou trabalhar a revisão, só que virou uma bola de neve, alterou o emocional, emocional bloqueia a aprendizagem, bloqueia a memorização, e o cara perdeu mais um ano de estudo. Então são três formas aí de você melhorar o teu aprendizado cerebral, né? Reduzir o excesso de informação, né? Você reduzir, fazer essa dieta da informação, né? O segundo passo da galinha, de grão em grão, a galinha enche o papo. E o terceiro é você usar metodologias ativas. Primeiro prática, prática e depois teoria. E se você quer aprofundar esses conteúdos, quer mais informações sobre isso, já me siga aqui, aproveita para se inscrever no meu canal do YouTube, ativar as notificações, porque todos os dias eu e a minha equipe publicamos conteúdos para te ajudar a passar em medicina, e também ativa as notificações, porque aí quando eu fizer uma live, algum conteúdo, uma aula gratuita, né, um conteúdo mais longo, você também vai ser notificado, vai ser avisado, para você não perder nenhuma informação, nenhum conteúdo gratuito para te ajudar a passar em medicina e ser o primeiro médico da tua família.